Ancapsu e Peter Turguniev apresentam Vamos Pegar Câncer? Sua dose de câncer fresquinho. Nesse episódio, vamos pegar câncer no Museu da República. Já peguei uns 3 melanomas nível 4 com metástase no cérebro só hoje, ao filmar esse vídeo. E como é chato fazer quimioterapia sozinho, resolvi compartilhar o câncer com vocês. Então, vamos lá? Vamos pegar câncer? O Museu da República fica na Rua do Catete 153, no bairro do Catete, zona sul do Rio de Janeiro, pertinho do centro da cidade. Se você vem de metrô, pode descer na estação Catete, que vai estar em frente ao museu, qualquer das duas saídas. O horário de funcionamento do museu é de terça a domingo, de 10 às 17 horas, nos dias de semana, e de 11 às 18 no final de semana. Mas é melhor você ver no site certinho, porque volta e meia eles mudam essas informações. Para quem não sabe, o Palácio do Catete, esse prédio aqui, era a sede do governo brasileiro por muitos e muitos anos. Sim, a República de Banânia era governada a partir do Catete. Fico só imaginando quantas piadas de quarta série dá pra fazer com isso. Até o dia que Juscelino Kubitschek cometeu o crime que foi Brasília e mudou o governo para aquele outro palácio, o Palácio do Planalto. O governo funcionava aqui mesmo, nesse prédio, até o dia 21 de abril de 1960. No momento que o governo passou a funcionar lá em Brasília, o palácio daqui foi transformado em museu, o Museu da República, cujo objetivo é preservar a história única da República Brasileira, com documentos, objetos e imagens que marcaram essa instituição que me faltam palavras para descrever. Olha, sem brincadeira, como anarcocapitalista, acho que a República de Banânia simplesmente é uma piada. Não tenho respeito algum pelos presidentes retratados aqui, cambada de parasitas mafiosos, mas tenho um respeito enorme pelo museu em si e pelas pessoas que trabalham aqui. Museus, em geral, são das coisas mais prazerosas de se visitar em qualquer lugar do mundo. E é indiscutível a importância de preservarmos a nossa história, por mais patética que ela seja. O pessoal que trabalha aqui faz um bom trabalho, como vocês podem ver, está tudo muito bem cuidado e organizado. Recomendo fortemente você vir pegar um câncer aqui qualquer dia desse, se tiver de bobeira. E fica bem cheio aqui, viu? Muito turista mesmo. Eu vim no dia mais vazio que tem aqui para poder filmar com mais liberdade. Nos dias que é de graça a entrada, quarta e domingo, você mal consegue andar aqui dentro. Não tenho dúvidas que se sustentaria perfeitamente como uma empresa privada sem problemas. E, muito importante, por mais idiota que tenha sido essa fase da nossa história que está prestes a acabar, é importante que a memória dela seja preservada. Tenho certeza que esse museu vai continuar existindo e sendo relevante muitos e muitos anos após a República ter acabado. Até para evitarmos errar de novo, não é mesmo? E pra gente rir um pouco também, tá ok? O prédio, essa coisa horrorosa aí, já existia bem antes da República. Foi construído por um novo rico da época. Você sabe, né? Naquela época o Catete era tipo a Barra da Tijuca ou o Recreio. O Rio de Janeiro mesmo era só o centrinho da cidade ali. E o Catete ainda era meio roça, aquele pedaço meio deserto que o pessoal comprava terreno lá para construir coisa grande. Então o cara foi lá e construiu essa monstruosidade aí. Eu procurei a descrição do arquiteto pra coisa, porque eu não entendo muito de arquitetura, e é alguma coisa assim, ó. Apresenta morfologia cúbica, muito semelhante a palácios renascentistas como o Palazzo Strozzi, em Florença, e o Palazzo Corner, em Veneza. As fachadas principal e lateral esquerda, bastante similares, apresentam divisão tripartida, enquanto a fachada lateral direita tem a entrada secundária de face posterior e se abre no térreo para uma varanda com guarda-corpo de ferro. Cara, na boa, eu realmente não entendo nada de arquitetura, mas eu acho melhor a minha classificação que dei no primeiro dia que eu vi essa coisa. Feio pra caralho. Minha classificação seria assim: esse prédio tem um estilo feio pra caralho, assim como todas as suas fachadas, e seja lá o que for guarda-corpo de ferro, tudo feio pra caralho. Agora, o palácio é feio, mas eu gosto dos jardins. Os jardins têm entrada gratuita, e aqui do lado, ó, todos os dias, de 8 da manhã às 17 horas. De novo, se for visitar, dá uma olhada no site antes de vir, porque eu vou colocar o link na descrição, porque às vezes eles mudam esses horários. Os jardins são gradeados e tem guardas, então é um lugar que você pode tranquilamente andar com seu celular para cima e para baixo, procurando aquele Pokémon maneiro que falta para fechar a sua Pokédex, sem se preocupar com o Bulbasalto. Tem um lago artificial, uma caverna artificial, parquinho para crianças. Olha, aqui era a antiga entrada do prédio, tá vendo? É um lugar bem legal mesmo. E ainda tem 12 Pokéstops e 3 ginásios Pokémon GO EX, uma festa para quem joga. Ah, sim, se você gosta de música, tem um pessoal que faz serenata aqui todos os dias no final da tarde. Então, do meu ponto de vista estético, esse é o diagnóstico. O
prédio é horroroso, mas os jardins são bem legais. A entrada do museu é essa outra porta aqui, bem de frente para a Rua do Catete. A entrada é paga, mas custa uma merreca. E ainda tem quartas e domingos que a entrada é de graça. Vê lá no site do museu, eles falam tudo lá. Enfim, começamos o nosso passeio por essa sala à esquerda aqui, que explica exatamente a história do prédio, antes dele virar o Palácio do Catete. Esse cara aí, ó, o Antônio Clemente Pinto, é o Barão de Nova Friburgo. Foi ele quem construiu esse palacete, claramente precisando compensar alguma coisa. Mas ele não tem nada a ver com república não, tá? Depois que ele morreu, os herdeiros ainda tentaram transformar o lugar num hotel, depois tentaram um monte de coisa, no final nada deu certo. O tal do palácio era um elefante branco para a família do cara. Então veio lá o golpe dos militares, quer dizer, a proclamação da república. Bom, você sabe minha opinião, né? Monarquia é tão antiético quanto república, mas monarquia é menos pior do que república. Mas enfim, fatos são fatos, os milicos tomaram o poder então em 15 de novembro de 1889. Os dois primeiros presidentes do Brasil eram militares e despachavam do quartel mesmo. Então, no período inicial, o palácio continuava encalhado. Deodoro da Fonseca, esse cara aqui, popularmente conhecido como Traíra, o cara era amigo de Dom Pedro II, hein? E puxou o tapete do amiguinho, se aliando aos republicanos. Aí depois dele veio o Floriano Peixoto, notório corno, que foi chamado às pressas para cobrir o governo do anterior que fugiu. O terceiro da lista foi um civil, o Prudente de Moraes, conhecido como o Covarde. Ele gostava de se dizer prudente, mas todos nós sabemos o que isso significa, não é mesmo? Covarde mesmo. Foi no meio do mandato do Prudente de Moraes, em 1896, que ele comprou esse palacete para ser a sede da gloriosa República de Banânia. Deve ter sido a primeira grande negociata da República. Não, ela já existia há 6 anos, já deve ter tido um monte de negociata antes disso. Enfim, Prudentão, o corajoso, comprou o elefante branco encalhado, provavelmente com aquele sobrepreço gostoso e suculento, e transformou essa coisa aqui na sede do governo, o Curral Central da Boiada. E foi assim até o dia 21 de abril de 1960, quando a sede oficialmente mudou para Brasília, aquele palácio lá que vocês já estão acostumados com ele. Então, todos os presidentes depois desse despachavam aqui do palácio, e muitos deles moravam aqui nessa coisa que parece um puteiro falido. Bem aqui na entrada da galeria tem o retrato dos presidentes, mas ela vai só até o 13º presidente, a chamada Primeira República, também conhecida como República do Café com Leite, ou ainda como era a Banânia antes do fascista Getúlio Vargas avacalhar tudo. A galeria oficial dos Reis do Gado, com absolutamente todos os paspalhos, como você pode imaginar, fica lá no umbigo da besta, lá em Brasília. Depois eu vou fazer vídeo sobre esses outros patetas aqui, tenha certeza que existem elogios apropriados para todos eles. Campos Salles, Rodrigues Alves, Afonso Pena, Nilo Peçanha, Hermes da Fonseca, bonito chapéu Fonsequinha, Venceslau Braz, Delfim Moreira, Epitácio Pessoa, Arthur Bernardes, Washington Luiz, enfim, todos que vieram antes do Gordinho Suicida. Daí voltamos à entrada aqui do outro lado, que tem a exposição sobre a história da República. Começa contando a história do Traíra. Olha só, se você não entendeu quando eu falei a primeira vez, deixa eu te explicar de novo. O Deodoro da Fonseca era amigo pessoal do Dom Pedro II, amigão, sabe aquele cara? Pois é, coleguinha mesmo. Os outros dois, o segundo e o terceiro presidente, o corno e o covarde, já estavam há algum tempo querendo derrubar o Império. O que eles fizeram? Cooptaram o Traíra, o fura-olho do Deodoro. Mas você vê como é que karma existe, né? O Deodoro puxou o tapete do coleguinha Dom Pedro II, implantou a República, virou o primeiro presidente, mas não aguentou o calor e em determinado momento saiu, falou que ia comprar um cigarro ali na esquina e vazou, nunca mais foi visto. Daí assumiu o corno, o Floriano Peixoto. Veja o livro O Triste Fim de Policarpo Quaresma, romance fictício, mas baseado no mané em questão. Essa primeira sala, então, apresenta esses 3 vaqueiros aqui de Banânia que são os culpados por essa coisa de república. O resto da galera da Primeira República meio que só tem essa outra parede aqui, ó, na segunda sala, só um pedacinho mesmo. Não que não tenha acontecido um monte de coisas no período, lógico que aconteceu, mas, bem, não aconteceu nada que mereça o nosso tempo de atenção. E aqui no final das salas chegamos à figura central da Republiqueta de Banânia, Getulinho Fascista Vargas, o popular Gordinho Suicida. Daí tem um monte de coisas sobre ele, olha só, ele
jogava golfe, essa nem eu sabia, confesso. Pena que não tropeçou num buraco e morreu com um taco enfiado nos olhos. Ainda tem a máscara mortuária do Mané aqui, olha só. Daí depois do Getúlio veio um monte de gente, né? Veio Zé Linhares, Gaspar Dutra, e depois, jamais vou perdoar o povo brazuca por isso, nego elegeu a porcaria do gordinho suicida de novo. Sinceramente, nesse momento, eu acho que já deu pra perceber que em termos de democracia, olha, não funcionou aqui no Brasil, viu? Por favor. Vamos combinar, um pessoal que elege Getúlio Vargas só comprova a tese do Hoppe. Democracia, o Deus que falhou. Enfim, felizmente, Getúlio Vargas tomou a única medida boa de toda a sua vida em 1954 e se matou. Não sei se sabe da história, esse cara aqui era um guarda-costas do Getúlio, foi acusado de ter tentado matar o Carlos Lacerda, que era o cara da oposição, enfim, teve uma confusão danada lá, e no final o Getúlio sujou o pijama dele lá. Consigo apontar uns outros 10.382 políticos hoje que estão abaixo do Getúlio Vargas. O Getúlio pelo menos fez uma coisa boa, essa galera nem isso, mas era só fazerem o mesmo que o Getúlio fez, pelo menos se igualavam a ele, cara. Bem, a terceira sala aqui é sobre o resto da República. Daí vieram Café Filho, Carlos Luiz, Nereu Ramos e, finalmente, Juscelino Kubitschek, o comunista marxista que desgraçou o país. Você sabe, se Getúlio Vargas é o fascista que destruiu completamente o país, JK é um marxista que cavou a cova mais fundo ainda um pouquinho. Se você acha que a ideia de Brasília não é um projeto de cidade planejada comunista igualzinho eles faziam lá na União Soviética, filho, você não está prestando atenção. JK seguiu o Manifesto Comunista até para escovar os dentes de manhã cedo. Depois dele veio Jânio Quadros, Ranieri Mazzilli, João Goulart e vieram os militares. Tem um vídeo só sobre os milicos aloprados esquerdistas que governaram Banânia uma época aí. Houve ditadura militar no Brasil? Depois dá uma olhada lá. Castelo Branco, Costa e Silva, Médici, Geisel e Figueiredo. Olha, tem até um pau de arara aqui para ensinar as novas gerações como se deve tratar esquerdista. Muito educativo. Veio então o melhor presidente que o Brasil jamais teve, Tancredo Neves, que, como todos deveriam ter feito antes e deveriam fazer depois dele, morreu antes de tomar posse. É o presidente ideal. Acho que todo presidente deveria fazer isso. Mas ainda teve mais uns, olha só, Zé Sarney, Collor, Itamar Franco, FHC, e aí começa a dominação criminosa do país com Lula Arápio e Ladro Dilma. Depois deu uma melhorada com o presidente Temer, que tem uma única qualidade redentora, pelo menos não é a Dilma. E aí chegamos no Bulbasauro. O Bulbasauro não tá aqui ainda, pelo que eu entendi. Eu acho que eles só retratam aqui até o último presidente. Essa sala aqui do fundo era a sala principal de reunião do Ministério. Talvez a sala principal de trabalho da República. Tem até um troninho de presidente aqui, olha que coisa. Milhares de decisões aleatórias, totalmente sem sentido, foram tomadas aqui. Canetadas idiotas, medidas estapafúrdias, tomadas sempre com o único e exclusivo intuito de roubar mais e mais dinheiro do povo. Canetadas que devem ter prejudicado a vida de muitos dos seus antepassados, hein? Aprenda com isso. Veja aqui, Ministério da Indústria. Fique só imaginando quantas vezes inventaram regras aleatórias malucas aqui nessa cadeira para prejudicar a indústria do Brasil. Enfim, mas veja, tem um quadro bonito com o pessoal discutindo ali, tem um quadro do pessoal fazendo a bandeira brasileira ali. Olha, esse quadro é quase uma cópia do quadro dos americanos que mostra a Betty Ross costurando as bandeiras deles lá, né? O que esperar? Olha o nome oficial de Banânia na época. Estados Unidos do Brasil. Olha aqui, tá na estátua, tem um nome. Ah, sim, essa estátua aqui temos o símbolo máximo da República, Marianne. Você sabe, quando os republicanos resolveram acabar com o Império, ficaram preocupados que os brasileiros podiam se sentir perdidos sem um símbolo, né? Porque o imperador era o símbolo do Império. Então, na República, como é que eles iam fazer? Eles escolheram a Marianne, foi esculpida por um escultor, Paul Louis Emily, ou alguma coisa assim. Você já deve ter visto a Marianne em um monte de lugar, na nota de real tem ela, tem num monte de outros lugares. Essa aqui é a original, o resto é tudo cópia dela. E olha, eu acho que a gente tem que pensar nisso também, galera. Quando o Estado acabar, temos que criar um símbolo para o gado não sentir falta. O que vocês acham? Eu sugiro o Antônio Mezenga, dourado, montado no cavalo dele, chicoteando o gado. Acho um símbolo perfeito. Vou abrir o GoFundMe pra gente fazer uma vaquinha e montar essa estátua de ouro. Bom, esse foi o primeiro andar, que é o que tem mais coisa mesmo. Vamos subir para ver o segundo andar como é que é.
Olha que bacana essa escada. Dinheiro de vários ascendentes seus aí, seus tios, avós, pais. Tá tudo aí, ó. Tudo dinheiro de vocês aí. Repara que o palacete tem 3 andares, né? O térreo e o primeiro andar funcionava a sede do governo e o terceiro andar era a residência do presidente. Ou seja, o primeiro e segundo andar eram o Palácio do Planalto e o terceiro andar era o Palácio do Alvorada. 2 palácios em um só. Só mostra como o JK gostava de gastar dinheiro mesmo. O segundo andar tem pouca coisa, só as salas que eram usadas para eventos aqui, as pessoas que trabalhavam no palácio, tem uma capela aqui, a Sala Azul, Salão Nobre, Sala Pompiana, inspirada em Pompeia, pena que não tinha um vulcão aqui em BR para destruir tudo, Sala Amarela, Salão Mourisco, olha os muçulmanos aí, e o Salão de Banquetes. Sim, tem aqui no finalzinho o gabinete presidencial, que eles montaram como estava na época do Getúlio Vargas. Lembra, tiveram vários outros presidentes aqui depois dele, mas o gordinho suicida é realmente o foco aqui. Olha só, ele tinha um elevador privativo para ele, que vai para o terceiro andar. Sim, o elevador não funciona mais, então vamos de escada mesmo. Aqui no terceiro andar eram os aposentos do presidente e da sua família. Dá para ter uma visão de cima para baixo daquele hall de escadas. Olha aí o dinheiro do seu antepassado. Cara, isso aqui daria um puteiro bem legal, hein? Putz, pena que já tiveram essa ideia, né? E os filhos dessas putas foram lá morar lá em Brasília. Sim, aqui tem um aposento do gordinho suicida. Pelo que explicaram aqui, realmente o quarto e o banheiro está exatamente como Getúlio deixou. Embora tenham existido outros presidentes depois dele, parece que o pessoal não queria mais morar aqui. O palácio continuou sendo usado como sede do governo, mas os presidentes, depois do Getulinho, não moravam mais aqui. Olha o banheiro, cara. Igualzinho o Getúlio deixou. Dá até pra imaginar ele fazendo as merdas menores dele ali no vaso, ó. Porque as merdas grandes ele fazia mesmo naquela sala lá embaixo usando uma caneta. Aqui temos a réplica da carta que ele falou, né? Aquele papo de saio da vida para ficar na história, blá blá blá. Só faltou sair da vida mais cedo, mané. Tipo, antes de assumir a presidência. Foi tarde, babaca. Muito tarde. Olha só, e o cara é mó manlete ainda. Olha o tamanho dessa cama. Assim, no momento parece que o pijama sujo tá passando por restauração. O cara lá embaixo explicou pra mim. Essa aqui é a arma real que o Parasita usou pra fazer a única coisa boa que ele fez na vida. Mas isso aí é só uma foto do pijama. O pijama de verdade, ele tá em restauração. O pessoal falou que mais pro final do ano o pijama deve voltar pra cá. É só coisa de rotina mesmo. E, bem, aqui com o quarto do Getulinho acaba a exposição fixa do museu. Mas olha só, eu descobri que tem uma exposição temporária aqui. Museu de memes. Cara, como não pensaram nisso antes? Muito bom, memes em um museu. Sim, a despedida da Dilma e do Alckmin. Essa do Freixo eu não lembro, deve ter sido coisa que rolou só na esquerda. Sim, tradicional, o nego vomitando no Temer, ficaram tão chateadinhos com ele. O cara que votou com a arma, mandou bem. Meme que a esquerda acha um absurdo, e eu só acho uma pena ele não ter disparado a arma ali no momento. Olha, a exposição de memes foi montada pelos estudantes da UF, Universidade Federal Fluminense. Sendo aluno de federal, eu imagino que vai ter algum grau de canhotagem nos memes escolhidos, mas até que eu acho que no final eles deram um jeito de equilibrar mais ou menos a coisa. E olha só que coisa curiosa, no final, um meme que resume tudo. É isso aí, República é só mais uma máfia. Se você acompanhou até aqui, obrigado pela audiência, não deixe de visitar o museu aqui se tiver de bobeira aqui no RJ. Achou legal o vídeo nesse formato? Deixe a sua opinião nos comentários. Esse tipo de vídeo é mais um que eu planejo fazer em parceria com outras pessoas. Aguardem novidades em breve. Até a próxima!